Oi, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um estudo na Fraternidade Espírita, Amor e Caridade. Agradecemos, mas com muita humildade, a companhia, a alegria de estarmos juntos em mais uma oportunidade dos ensinamentos e dos estudos do Mestre Jesus na interpretação da doutrina espírita que vem nos alertar e nos ensinar os verdadeiros exemplos do Cristo, para que possamos seguir e orientar. Agradecemos aos nossos mentores, agradecemos a Deus, a Jesus e toda a equipe de Dr. Pedro Luiz na Fraternidade Espírita, Amor e Caridade, que tanto nos ampara neste estudo. E que a intenção maior é nos educar, nos instruir e nos fortalecer no bem. A Dani vai ler para a gente uma mensagem, nós vamos fazer a nossa prece inicial e vamos dar continuidade no estudo do Livro dos Médiuns. Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos a mais um estudo da noite. Sinal de grandeza. Aprende a escutar o que os outros dizem. Registrar a intimidade alheia sem divulgá-la é sinal de grandeza. Acolhe o desabafo de quem sofre e não censures quem erra. Por vezes, saber ouvir é mais importante que saber expressar-se em todos os idiomas. Oferece ombro amigo ao coração aflito. Todos carecemos de quem nos escute sem nada dizer. A indiferença aumenta o sofrimento de quem se sente sozinho. Não desconsideres a dor dos semelhantes. A solidariedade nas lágrimas de quem chora equivale a seguro abrigo que se encontra debaixo da tempestade. Um simples sorriso de simpatia e cordialidade pode resgatar uma alma ao abismo. Vamos lá? Mestre Jesus, é com imensa alegria, Senhor, que iniciamos mais um estudo do Livro dos Médiuns na Fraternidade Espírita, Amor e Caridade. É com muita alegria, Senhor, que renovamos os nossos corações na esperança e na certeza de que o conhecimento nos liberta das algemas do medo, da insegurança e nos direciona, acende a luz para os nossos novos caminhos. Caminho de esperança, caminho da fé, caminho da certeza de que nunca estamos sozinhos. Mestre Jesus, equipe linda e abençoada da Fraternidade Espírita, Amor e Caridade, que os mentores possam nos auxiliar e que todos nós, aonde quer que nós estejamos, e o período que for que nós acessarmos este vídeo, Senhor, que os nossos corações se abram em Teu amor, que onde houver alegria, Senhor, onde houver tristeza, onde houver aflição, a alegria do amparo, a energia da fé possa mudar todo esse padrão de medo, de insegurança, transformando na certeza de que novos tempos virão. E neste momento de prova e de dificuldade, de dor, cada um de nós possamos acionar os nossos mentores, os amigos espirituais que por todos velam. E pedimos para que toda a paz no planeta possa, Senhor, apesar das nossas imensas imperfeições, receber a vossa misericórdia e todas as dores se acalmarem, todas as aflições passarem, Senhor. Fortalece as mãos generosas, o olhar carinhoso de todos os que cuidam dos doentes nos hospitais. Fortalece, Senhor, o coração dos dirigentes de todos os países, de cada estado e de cada cidade, para que, pensando na população, todos possam amar o próximo e tomar medidas que possam direcionar para equalizar, Senhor, e diminuir as aflições e as dores. Que cada um de nós, Mestre Jesus, possamos pensar no coletivo e não só em nós. E desta forma, em prece por todo o planeta, por todos os que sofrem, e na certeza de que o nosso olhar, o nosso sorriso e a nossa fé está inclinada ao alto, para que possamos olhar para o próximo e servir em Teu nome.
que a cura se faça, Senhor, que a melhora aconteça e que todas as tristezas passem e se curem. Que assim seja. Que assim seja. Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos, dando continuidade ao nosso estudo, capítulo 3, tópico 31. É muito simples o meio de evitar estes inconvenientes. Basta começar pela teoria. Nela, todos os fenômenos são passados em revista, são explicados e se pode conhecê-los e compreender a sua possibilidade, as condições em que podem ser produzidos e os obstáculos que podem encontrar. Dessa maneira, qualquer que seja a ordem em que as circunstâncias nos fizerem vê-los, nada terão que possa surpreender-nos. E há ainda outra vantagem, a de evitar muitas decepções ao experimentador. Prevenido quanto às dificuldades, pode manter-se vigilante e poupar-se das experiências à própria custa. Desde que nos ocupamos de espiritismo, foram tantas as pessoas que nos acompanharam que seria difícil presenciar o seu número. Entre elas, quantas permaneceram indiferentes ou incrédulas diante dos fatos mais evidentes, só se convencendo mais tarde, através de uma explicação racional. Quantas outras foram predispostas a aceitar por meio do raciocínio, e quantas, afinal, acreditaram sem nada terem visto, levadas unicamente pela compreensão. Falamos, portanto, por experiência, e por isso afirmamos que o melhor método de ensino espírita é o que se dirige à razão e não aos olhos, é o que seguimos em nossas lições, do que só temos que nos felicitar. Pessoal, este capítulo 3, que ele fala dos métodos, Kardec prima, pela ciência, pela filosofia. E isso nos leva com conhecimento na nossa melhora moral, quando nós praticamos os ensinamentos do Mestre Jesus, ditado pelos espíritos que faziam parte da equipe do Espírito da Verdade, que Jesus disse que nos enviaria. E aqui vem dizer o que é o método, este capítulo 3, ele vem mostrar que nós, todos nós, quando conhecemos, tomamos conhecimento de algo que nos fez tão bem, quando nós conhecemos algo que nos anima, melhora a nossa vida, explica toda aquela revolta, toda aquela tristeza, toda aquela dúvida, e vai nos fazendo transformar a alegria de conhecer a essência e os verdadeiros ensinamentos de Jesus, traduzido num conhecimento, na certeza da vida futura, na certeza que a vida não acaba com a morte do corpo, na certeza que nós temos uma continuidade, que somos imortais. Esta alegria, reforçada pelos subsídios, pelo conhecimento da doutrina espírita, por todo o espiritismo que Kardec, missionário de Jesus, codificou, recebendo do plano maior todo esse ensinamento. Quando nós tomamos conhecimento de algo que nos faz muito bem, que é muito bom, nós queremos contar para todo mundo, a gente quer tirar a dor de todo mundo, a gente quer que todos tenham essa alegria, este alívio. Então, quando Kardec, no princípio, fala, que o Espiritismo ele não vem fazer proselitismo, ele não está aqui para converter, mas ele fala do mesmo jeito, olha, não desencorajem. Aquilo que é bom para nós, nós precisamos ter a metodologia, os argumentos para que nós, dentro de tudo aquilo que nos fez tão bem, dentro de todo o conhecimento que nos aliviou, que nos fortaleceu, que tirou o medo, que tirou o pânico e que nos fez entender que tudo está no caminho correto, porque Jesus não erra. Jesus, Filho de Deus, o Espírito crístico, cristão, que veio nos cristianizar no planeta Terra, nos abraçou como ovelhas perdidas. Então, o que Kardec determina neste capítulo, que nós ainda estamos nas noções preliminares, nós ainda não entramos na mediunidade, no estudo da mediunidade.
Nós estamos nas noções preliminares. E aqui ele vem nos ensinar, né? Quais são as metodologias, quais são as formas em que as pessoas negam, criticam, debocham. Porque a ciência trabalha com a matéria, né? E a vida espiritual, a dimensão no plano maior, ela não trabalha com essa matéria física, essa matéria grosseira. Então a gente precisa ter conhecimento e esse método, todas as metodologias. Neste capítulo 3, Kardec nos dá todos os argumentos necessários para fortalecer, para justificar, para nos direcionar que a nossa fé precisa ser raciocinada. Ela tem uma razão, ela tem uma lógica. Mas Kardec também nos explica que por todos os métodos aos quais nós podemos nos confrontar com as pessoas de muito conhecimento ou sem conhecimento nenhum, para as pessoas de fé cega, ele vem nos mostrar os argumentos. E o Espiritismo, ele sempre nos convida a buscar instrução, buscar conhecer, buscar a razão, conhecer a história, vamos buscar o significado da palavra naquela época, para que nós, já fortalecidos e na certeza e na felicidade de já termos esse conhecimento, pudermos, através das nossas atitudes, buscando os argumentos corretos, esclarecer, falar da verdade, né? O doutor Sérgio Felipe, aquele professor da USP, que fez um estudo muito especial com a glândula pineal, né? Justificando a mediunidade como canal de comunicação entre a dimensão do plano espiritual com a dimensão de nós reencarnados, ele disse que durante muito tempo ele ficava preocupado em falar com as pessoas, explicar o espiritismo, mostrar a lógica entre a matéria e o plano espiritual, as dimensões, as comunicações, os fenômenos. E ele disse que agora, passado algum tempo, ele como médico, como pesquisador, né? E que agora ele fala assim, não preciso, não quero convencer, nem converter ninguém. Me convençam que eu estou errado. E Kardec, neste capítulo, vem nos explicar, né? Que nós não devemos discutir, literalmente, perder o nosso tempo querendo violar a mentalidade ou o comportamento de alguém. Porque aqueles que são sistemáticos em negar, que são extremamente materialistas, né? Não adianta que nós usemos os argumentos. Chico Xavier, tudo que falavam com ele, né? Ele jamais questionava quem o criticava. Ele só dizia, você está certo, e esperava o tempo. Então, diante disso aqui, o que é muito interessante a gente entender? O que Kardec vem nos falar aqui, né? Que todos nós, no tópico 31, ele veio dizer o seguinte, quando nós nos ocupamos de conhecer e buscamos, né, o método do ensino espírita, ele nos fortalece pelo exemplo. Então, muitas vezes, ele quer dizer o seguinte, olha, nós precisamos conhecer, precisamos buscar os conhecimentos, mas os conhecimentos sozinhos não ensinam, não explicam para aquele que não quer aceitar, ou aquele que está exaltado, curioso, só os fenômenos não explicam. Então, o que ele vem dizer aqui é o seguinte, que muitas vezes também as casas espíritas são criticadas porque elas fazem as reuniões mediúnicas muito fechadas. E Kardec, aqui nesses tópicos para frente, ele vai explicar que a necessidade de se ter uma certa reserva é porque ele diz, nem assistindo os fenômenos. Quando nós dizemos fenômenos, gente, é aquilo que foi denominado na época como algo sobrenatural. E que ele explica que de sobrenatural nada tem. Né? Então, os fenômenos a comunicação dos espíritos através da psicofonia, da psicografia, da psicometria, a mediunidade de cura, né? Então, as várias formas de manifestação. E aí ele diz o quê? Que alguns, mesmo que participem e vejam os fenômenos, saem muitas vezes mais debochando, criticando e negando. Mas ele diz que uma verdade ninguém nega. O quê? O fenômeno em si
não vai converter, não vai explicar nada. As pessoas que querem negar, alguns vão, usufruem do fenômeno e ainda saem criticando. Né? Vão lá por curiosidade, vão lá porque fulano é bom, entram nas casas espíritas com vergonha, querendo às vezes até esconder, nem falam que vão lá naquele lugar, né? E o que ele nos ensina? Qualquer irmão que chegar às nossas casas serão imensamente bem recebidos e amados. E a nossa, tudo que nós fazemos enquanto espíritas, enquanto trabalhadores da casa espírita, é levar o máximo de conhecimento para que cada um saia melhor. Tudo o que pudermos fazer, em prece, em fluidos, em energia boa, tudo nós faremos para que o próximo fique melhor e os ensinamentos de Jesus, através da nossa conduta, se fortaleçam. Então, muitos de outras religiões criticam Chico Xavier, mas eu vi alguém, a gente vê várias vezes em algumas entrevistas de famosos, de religiosos que são contrários ao espiritismo, nenhum deles deixa de falar, olha, eu não acredito em reencarnação, mas a caridade que aquele homem fez, Chico Xavier, é inegável. Então, é a nossa conduta. E o Espiritismo nos convida para a nossa reforma íntima. E dentro dessa reforma, nós vamos, na nossa atitude, mostrando o que nós somos. Há pouco tempo, eu tive a oportunidade de estar num determinado lugar, em que tinha algumas pessoas conversando, e um deles diz assim, tá. Gente, se tem uma coisa que o espírita faz, é uma caridade sem mescla. E um outro falou assim, não, meu amigo é espírita não mente. Olha a responsabilidade. O movimento espírita, né, não é o espiritismo. O espiritismo está codificado por Kardec, tem toda uma instrução. Os amigos espirituais, Kardec é um cientista que codificou a comunicação e instrução dos espíritos de verdade. Espíritos de luz, de escola, de grande vivência, vinculados totalmente vinculados ao Mestre Jesus. Ele codificou. Tanto que Allan Kardec é o pseudônimo do cientista que foi lá para contestar o movimento das mesas girantes. O cientista Hipólito Leon Denisard Rivail é um cientista que tem vários livros na área da estatística, da pedagogia, da matemática. E ele usou o pseudônimo Allan Kardec para que a obra, que é dos espíritos, não se confundisse com ele enquanto cientista. Em momento nenhum ele se apropriou como criador de uma nova doutrina ou de um novo pensamento. Então, o que o tópico 31 diz para nós, que é pela razão e pela conduta. Chico Xavier, certa vez, dizia que as ações, eles questionavam muito que ele era muito correto. Ele foi fazer concurso público para melhorar de função e ele não passava nos concursos públicos, né? Ele fez 3 vezes. Ele estudava, ele falava, oh meu Deus, por que na hora de passar eu não conseguia passar? E quem corrigiu a prova dele, que era um chefe dele, né? Hierarquicamente superior a ele, em outro estado, falou assim, olha, eu estou quase acreditando que tudo que você escreve é verdade, porque minha mulher não para de ler seus livros, fala da maravilha que é, e você não consegue nem passar numa prova. Eu estou quase acreditando que isso é verdade. Isso aí que nos faz lembrar aquilo que um filósofo, um escritor, um estudioso americano, no século XIX, dizia o seguinte, tudo que você faz grita tão alto em mim que eu não consigo ouvir o que você diz. Então, é pelo exemplo. A letra mata, mas o exemplo arrasta. Quando nós, dentro dessa metodologia, o movimento espírita tem pessoas humanas, reencarnadas, todos nós com imensas imperfeições. Então, o movimento espírita pode ter algum erro. O espiritismo, quando a gente conhece a doutrina, não. Há pouco tempo, um filósofo famoso aí no programa de televisão
foi questionar e debochar do espiritismo. E aí um outro espírita muito estudioso, o Carlos Massi, ele gravou, convidou esse que criticou para que conversássemos, porque ele disse que achar que Kardec era só um filósofo que criou uma doutrina, ele falou o seguinte: aquilo que o doutor Sérgio Felipe dizia, critica, né, sem conhecer. Então venha conversar conosco para que nós possamos, dentro do conhecimento espírita, dentro da doutrina espírita, falar e conversar exatamente sobre o que é. Aí nós aceitamos as críticas, a discussão no sentido de ideias contrárias, nunca de briga. Porque quando critica, para criticarmos, nós temos que conhecer os princípios, a doutrina e a essência. Então, a nossa conduta vai justificar a nossa conduta, a nossa forma de agir, de amar e de pensar. Ela vai, dentro do conhecimento espírita, ser o maior método para que nós possamos, na nossa alegria de conhecer, de seguirmos os caminhos de Jesus, nos fortalecermos enquanto espíritas cristão, porque cristão é todo aquele que segue o Mestre Jesus. Vamos lá? Tópico 32. O estudo prévio da teoria tem ainda a vantagem de mostrar imediatamente a grandeza do objetivo e o alcance desta ciência. Aquele que se inicia vendo uma mesa girar ou bater pode inclinar-se à zombaria, porque dificilmente imaginaria que de uma mesa possa sair uma doutrina regeneradora da humanidade. Acentuamos sempre que os que creem sem ter visto, porque leram e compreenderam, ao invés de superficiais, são os mais ponderados. Ligando-se mais ao fundo que à forma, o aspecto filosófico é para eles o principal, e os fenômenos propriamente ditos são apenas o acessório. Chegam mesmo a dizer que se os fenômenos não existissem, nem por isso essa filosofia deixaria de ser a única que resolve tantos problemas até hoje insolúveis, a única que oferece ao passado e ao futuro humano a teoria mais racional. Preferem, assim, uma doutrina que realmente explica àquelas que nada explicam ou que explicam mal. Quem refletir a respeito compreenderá claramente que se pode fazer abstração das manifestações, sem que a doutrina tenha, por isso, de desaparecer. As manifestações corroboram, a confirmam, mas não constituem um fundamento essencial. O observador sério não as repele, mas espera circunstâncias favoráveis para observá-las. A prova disso é que antes de ouvirem falar das manifestações, muitas pessoas tiveram a intuição dessa doutrina, que veio apenas corporificar num conjunto as suas ideias. Kardec vem nos explicar no tópico 32 como é importante ter o estudo. Como é importante, ele fala, o estudo preliminar da teoria. Então, o que ele vem falar aqui? Assistir aos fenômenos. Aqueles que dizem, é zombaria, podem debochar, pode brincar, né? Pode achar que as manifestações são forjadas. Pessoal, a doutrina espírita trabalha na verdade, trabalha no respeito e na individualidade de cada um como obra divina. Os espíritos, o que chama de fenômeno, nada mais são do que espíritos, como nós espíritos ligados ao corpo de carne, reencarnados, espíritos desencarnados na dimensão do plano espiritual, comunicando, manifestando, pedindo auxílio com as aflições porque desencarnaram, acreditando numa fé cega que morreu, acabou, ou que morreu e vai ficar o resto da vida no fogo eterno, no purgatório, ou que morreu e não vai ter perdão, ou que morreu e vai dormir. E este espírito, essa pessoa que desencarna, se vê do outro lado com sentimentos, com vontades, com sensações, com percepções,
enxergando, sentindo o seu corpo perispiritual, que ele é semimaterial. É de uma energia muito menos densa do que um corpo espiritual, mas é uma energia semimaterial. E sentindo as aflições, e sentindo que a vida não acaba, muitos entram em aflição, em desespero, em confusão. A doutrina espírita vem nos educar para que, enquanto encarnados, nós tenhamos respeito às aflições, ao amparo. Enquanto encarnados, que essas manifestações não são para satisfazer as nossas curiosidades, não são para servir de bússola, para ficar perguntando o que é que a gente deve e não deve fazer, para facilitar a nossa vida. São irmãos que precisam de instrução, de afeto, de amor e direcionamento para buscarem uma nova oportunidade no equilíbrio de um novo merecimento de reencarnar e renascer. Então é muito importante o que ele está querendo dizer, porque se diante dos fenômenos existe uma explicação que ela é lógica e científica, isto é uma teoria, por isso que ele diz assistir os fenômenos e a casa espírita, né, só para matar a curiosidade, só para ficar, às vezes sente bem, mas sai de lá. A gente não muda a nossa conduta. Ter o conhecimento nos gera responsabilidade. A atitude que nós percebemos o verdadeiro espírita, aquilo que nós buscamos ser como verdadeiros espíritas, a gente percebe como era fulano antes. Quando ele conheceu o espiritismo, ele mudou. Não é isso que a gente ouve falar? Esses dias eu estava num determinado lugar e uma pessoa falou assim, minha mulher vai lá, nesse trem aí, eu não gosto muito, fui criada em outra religião. Mas uma coisa eu tenho que admitir, ela melhorou demais dentro de casa com os filhos, com a mãe dela, que ela tinha muito problema, alguma coisa ela melhorou. Então, não participou, não viu os fenômenos, mas pela conduta, o nosso conhecer, para usarmos os métodos e os argumentos corretos, para fortalecer a nossa comunicação e percepção com essa convivência que é diária e todo tempo está entre os desencarnados e os reencarnados. E a nossa conduta. Conhecer, praticar, né? E transformar onde nós estamos. É este o convite da doutrina, é este o convite de Kardec, e é este o estudo preliminar. Repara que nós estamos no capítulo 3 já, no tópico 32 do Livro dos Médiuns, e ele está nos dando noções preliminares para quando entrarmos nos tópicos mesmo da mediunidade, do mediunismo, nós termos os argumentos que nos fortalecem enquanto espíritos e enquanto reencarnados, na responsabilidade do conhecimento que nós já temos e no trato para com o outro. Né? Então, a nossa conduta é aquela que nos ajuda. E é através dela a maior prova da verdade, daquilo que Jesus, com tanta imensidão de luz, nos diz. Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Porque Cristo, Jesus, sabia que para cada ato, para cada plantação tem uma colheita. Para cada ação tem uma reação de igual intensidade. Tópico 33. Aliás, não seria certo dizer que aos que começam pela teoria faltem as observações práticas. Eles as possuem, pelo contrário, e certamente mais valiosas aos seus olhos que as produzidas nas experiências. São os fatos numerosos de manifestações espontâneas, de que trataremos nos capítulos seguintes. São poucas as pessoas que não as conhecem, ao menos por ouvir dizer, e muitas as que as obtiveram, sem prestar-lhes a devida atenção. A teoria vem lhes dar explicação e consideramos esses fatos de grande importância quando se apoiam em testemunhos irrecusáveis, porque não se pode atribuir-lhes qualquer preparação ou conivência. Se os fenômenos provocados não existissem, nem por isso os espontâneos deixariam de existir. E se o espiritismo só servisse para dar-lhes uma explicação racional, isso já seria bastante. Assim, a maioria dos que leem previamente referem os princípios
a esses fatos, que são para eles uma confirmação da teoria. Pessoal, aqui Kardec vem nos convidar para justificar e explicando, né, não é justificar, ele fala o seguinte, que quando nós buscamos conhecer, todos nós que já chegamos a uma casa espírita, muitos com aflição, muitos com depressão, muitos com muitos problemas, com muitas dores, querendo entender por quê, de onde, qual que é a origem dessa dor. E todos eles, quando chegam à casa espírita, primeira coisa que toda casa espírita fala, a hora que a gente conversa, consegue acalmar, explica que a força de vontade, a força do seu pensamento, a luta interna de cada um de nós, fortalecendo a nossa fé, na esperança, na prece, pedindo amparo do nosso mentor, do nosso anjo da guarda, para que nos fortaleça, para que a gente possa vencer as dificuldades, para que aqueles que estão à nossa volta, nos fazendo ouvir e sentir tantas coisas que não são agradáveis, que eles possam um dia nos perdoar e que nós possamos um dia perdoá-los e entrar numa sintonia de novo conhecimento. É o famoso acender a nossa luz. Porém, o que Kardec vem nos dizer sobre essas manifestações é o seguinte, quando todo mundo que chega na casa espírita, a primeira coisa que a gente fala, você precisa ler um livro, você precisa ler aquele romance espírita, você precisa ler aquele livro, olha, leia. Toda casa espírita eles começam, meu filho, comece a ler. E a gente, todo espírita, tem a mania, o hábito de passar livros, né? Indicar livros, porque são livros que nos ensinam, são aflições e sofrimentos que nos geraram muita revolta, muita aflição e muita tristeza. E quando a gente lê, a gente vê, meu Deus, nós somos abraçados por um Deus maior. A minha dor, eu não sou a única. A minha dor também significa que eu fiz alguém sofrer. E tomar esta consciência de que a nossa dor nada mais é do que uma consequência de uma dor causada a alguém em alguma era, isso nos torna humanos, isso nos torna melhores, nos torna responsáveis, nós tomamos as rédeas da nossa vida, nós acrescentamos a fé numa esperança maior. Então, diante de muitas dificuldades, isso nos fortalece. Então, quando ele diz aqui, Kardec, né, no tópico 33, olha, vai buscar o conhecimento e depois participar, né? Quando ele diz, muitos vão nas casas espíritas, assiste a reunião, toma seu passe, né? Toma água fluidificada, acha bom, mas eles ficam indignados, porque eles querem participar das reuniões mediúnicas, ele quer sentar na mesa, ele quer ver, ele quer saber o que acontece, né? A gente deve ter um conhecimento prévio, deve ter um entendimento, porque isso facilita e nos auxilia. Os fenômenos vão acontecer de toda forma, a gente tendo conhecimento antes ou não. Porém, muitos que falam e zombam, falando que é brincadeira, que é deboche, que aquilo ali qualquer um faz, né? Que é invenção do médium, que aquilo não existe. Estes fenômenos vão acontecer independente do que nós achamos ou não. E estes fenômenos poderão ser abraçados com grande direcionamento de luz, onde há sombras, onde há irmãos de extremo rancor, capazes de fazer e desejar muito mal. Porém, o conhecimento prévio nos liberta. Paulo de Tarso dizia, na sua primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 5, tópico 21, ele dizia, ponde tudo em prova, mas retém o que é bom. Nós devemos ler tudo, saber de tudo. Nós devemos ter conhecimento e responsabilidade de por que o espírita e o espiritismo, ele não critica nenhuma religião. Nós sabemos claramente, cada um de nós estamos num tempo de maturidade intelectual, moral e até espiritual para aceitarmos uma espiritualidade. Cada um de nós temos seu tempo. Nós não estamos aqui para violar consciência nenhuma. Nós estamos para esclarecer, nos fortalecermos no exemplo de Jesus e entendermos que Jesus
O Cristo de Deus veio nos ensinar que meu reino não é desse mundo. Então, diante deste conhecimento, vale muito a pena quando a gente fala assim, que nós não percebemos. Mas, normalmente as casas espíritas, né? Sempre tem a turma do coral, que em datas específicas eles costumam cantar em algumas reuniões, para harmonizar, para acalmar a mente das pessoas. E aí a Maíse Braga, que é da Comunhão Espírita, em Brasília, ela contou que uma vez o coral cantando, né, antes da reunião, o salão cheio, e às vezes algumas pessoas comentam, que chatura, que não sei o quê, que música, a música não está isso. E ela dizia que os amigos do plano espiritual falaram a ela, olha, aqui tem 200 reencarnados para assistir a reunião. Enquanto o coral está cantando, foram tragos para cá mais do que o dobro de irmãos recém-desencarnados que estão vindo através dessa reunião e do expositor na Casa Espírita assistir e aprender sobre o Evangelho de Jesus, à luz da vida no plano espiritual. E muitos estão emocionados, chorando de emoção, porque as músicas que o coral está cantando, eles estão lembrando de fatos que viveram na Terra, junto aos seus entes queridos. Que maravilha de canto! Independente da forma como nós estamos conduzindo ou não, as comunicações e os fenômenos acontecem. Durante uma reunião, durante uma palestra e um evangelho numa casa espírita, né, nós não vemos, mas ao adentrarmos na casa, se aproxima de nós irmãos do plano espiritual e vão nos tratando enquanto estamos escutando o evangelho. Muitos ficam preocupados se vão tomar o passe, se vai tomar água frutificada, se vai ser atendido, né? Mas a cura começa quando a gente pisa, quando a gente chega na casa espírita. Eles vão tirando as energias, os miasmas, que nada mais são do que energia condensada da nossa raiva, da nossa inveja, da nossa ira, da nossa revolta, das energias ruins que nos enviaram, da nossa irritabilidade, daquilo que nós provocamos, das antipatias, das palavras mal faladas, da ironia, das coisas não boas que a gente mandou para alguém. Nós criamos miasmas, larvas mentais. Em todos os livros de André Luiz tem isso. E quando nós temos essas larvas, essas energias, a imunidade, gente. Olha essa pandemia. Por que numa família inteira um tanto pega e não tem nada? Em famílias, às vezes, um pega, o mais jovem, o que menos tem problema, e sucumbe. Porque, primeiro, que nós temos um padrão vibratório energético de outras vidas para essa, e a nossa conduta agora. E muitas vezes nós nos comprometemos que partiríamos desta forma. Porém, o que eu estou querendo dizer? Quando nós chegamos numa casa espírita, muitas dessas energias deletérias e escuras, os irmãos do plano maior vão ajudando a nos limpar, vão fazendo uma limpeza fluídica espiritual, vão nos renovando. E aqueles que chegam bem, sintonizados no amor, às vezes com dor, com tristeza, mas numa fé de pedir amparo, essa energia vibracional, ela é transferida para outro que está extremamente fraco e deprimido. A espiritualidade trabalha como num hospital. E aí, nós estamos simplesmente numa reunião, às vezes falando que o palestrante é ruim, às vezes falando que aquele trem chato. Não, mas parece que vocês repetem a mesma coisa toda semana. Mas uma espiritualidade, uma pleiade de espíritos está ali, nos fortalecendo. A água, o passe, é tudo muito importante. Mas o mais importante é, ao escutar o Evangelho, nós saímos de lá com aquilo que a gente não conta para ninguém. Não, tudo que ele falou ali serve para mim. Eu vi que eu tenho que mudar. Eu preciso melhorar. Essa é a melhor cura que nós temos dentro do Evangelho e dentro das casas. A nossa conduta. Chico Xavier já chegou a apanhar de uma pessoa nervosa que queria tomar passe na frente das pessoas, na frente do outro, porque ele estava com pressa.
Vários irmãos espíritas são agredidos na casa porque a pessoa queria ser atendida, porque ela estava com pressa. Queria que tivesse as coisas do jeito dela e na hora dela. Então, quando nós buscamos o conhecimento? Então, o convite aqui vem nos dizer, né, sobre as manifestações espontâneas. Nós, às vezes, estamos perdendo de melhor. Dr. Pedro Luiz, essa equipe tão linda da Fraternidade Espírita, Amor e Caridade, ele nos disse há pouco tempo a importância dos trabalhos da água, da desobsessão, dos trabalhos da fluidoterapia e da cura. Mas ele disse que o mais importante estava lá embaixo. Né? E a nossa amiga lá, a Maria Selma, falou assim, oh meu Deus, aquele dia eu senti o tamanho da minha responsabilidade. Então ela dando a palestra dela, faz os estudos, a responsabilidade, a preocupação de passar o conhecimento da forma mais correta possível. E aí a equipe do Dr. Pedro Luiz vem nos dizer, o mais importante está lá embaixo, porque todo o trabalho que é feito se perde quando nós saímos de lá e continuamos irritados, sem fé, agredindo as pessoas, não olhando os invisíveis. Quem são os invisíveis? Aqueles que a sociedade fala que são inferiores. E são os grandes mestres e bênçãos. Né? Então, este ensinamento, buscar esse conhecimento, as manifestações estão aí. Os espíritos estão aí. A maioria desencarna, tão ligada às coisas da matéria, com tanto ressentimento no coração, com tanta mágoa e tão preso às coisas materiais, que ficam totalmente próximos a nós, nos influenciando. Nós somos responsáveis pelas nossas atitudes. Mas essas manifestações que Kardec fala aqui, que elas são espontâneas, o que é isso? É a comunicação, é a interação, é a sintonia, é os espíritos próximos a nós. Nós atraímos pela nossa sintonia e podemos repelir a sombra pela luz que nós acendemos em nós, pelo conhecimento e pelas nossas atitudes. Tópico 34. Seria absurdo supor que aconselhamos a negligenciar os fatos, pois foi pelos fatos que chegamos à teoria. É verdade que isso nos custou um trabalho assíduo de muitos anos e milhares de observações. Mas desde que os fatos nos serviram e servem diariamente, seríamos incoerentes se lhes contestássemos a importância, sobretudo agora que fazemos um livro para ensinar como conhecê-los. Sustentamos apenas que, sem o raciocínio, eles não bastam para levar à convicção, que uma explicação prévia, afastando as prevenções e mostrando que eles não são absurdos, predispõe a aceitá-los. Isso é tão certo que de 10 pessoas estranhas ao assunto que assistam a uma sessão de experimentação, das mais satisfatórias para os adeptos, 9 sairão sem converter-se, e algumas delas ainda mais incrédulas do que antes. É verdade. Porque as experiências não corresponderam ao que esperavam. Acontecerá ao contrário com as que puderam informar-se dos fatos por um conhecimento teórico antecipado. Para estas, esse conhecimento servirá de controle e nada surpreenderá, nem mesmo o insucesso, pois saberão em que condições os fatos se produzem e que não se lhes deve pedir o que eles não podem dar. A compreensão prévia dos fatos torna-as capazes de perceber todas as dificuldades, mas também de captar uma infinidade de pormenores, de nuances quase sempre muito sutis, que serão para elas elementos de convicção que escapam ao observador ignorante. São esses os motivos que nos levam a só admitir em nossas sessões experimentais pessoas suficientemente preparadas para compreender o que se passa, pois sabemos que as outras perderiam o seu tempo ou nos fariam perder o nosso. Kardec, ele é contundente enquanto cientista, e ele, aquela famosa frase de um outro amigo dele, cientista, que o levou para ver as mesas girantes, e eles observando para contestar, para descobrir se não havia fraude naquelas comunicações combatidas que representavam sim ou não.
né? Ou com a psicografia. Então, Kardec, diante de todo aquele, ele desmistificou e ele desmontou muitas fraudes e farsas. Porque quando as manifestações se tornaram muito evidentes, porque naquele todo período daquele iluminismo, daquela efervescência cultural e científica em Paris, na França, onde o governo francês incentivou que artistas, músicos, escultores, pintores, engenheiros, matemáticos, ele incentivava que todos os grandes do mundo era convidado a ir para Paris, porque ele queria, a França tinha naquele período, e não é por acaso, obra de Deus, do Mestre Jesus, aquela efervescência para mudar o nosso olhar daquele rancor, daquela Idade Média, daquelas coisas, daquela coisa pesada, né? Aí começou a se mostrar a arte, a beleza, a escultura, as músicas. Então, através daquilo, começou a mudar o homem no corpo físico, embrutecido, numa mentalidade muito tirana, patriarcal, a ter a essência, perceber a influência de uma música, de uma bela arte, de uma nova era, pela inteligência, que foi chamada de quê? Do iluminismo, século das luzes, onde se clareou muitos conhecimentos, onde a física, a química veio aflorando novas tecnologias, novos conhecimentos, mostrando que tudo que acontecia, a ciência começou a buscar a explicação para os fenômenos da matéria. Nós precisávamos entender estes fenômenos. Até o para-raio, ele teve uma outra função. Quantos deuses, quantos povos endeusavam os raios, né? E o Franklin, lá naquela experiência, demonstrando que aquilo era um fato da natureza, que atraía, como se proteger. E diante desse conhecimento, Kardec vem nos dizer que nós não podemos ignorar os fatos. Sempre existiu e sempre, em todas as eras da vida no planeta Terra, a comunicação dos desencarnados para com os reencarnados. Com que nome tivesse, com que forma isso era feito, pelo quê? Pela rudeza dos conhecimentos que nós tínhamos, enquanto humanidade ainda atrasada. Agora, como veio este conhecimento, Kardec, como cientista, vendo as mesas girantes, ele desmistificou e provou assim, os que estavam mentindo, usando ímãs, fazendo falsidade, ele foi o primeiro a contestar. E ele foi participar para ver os fenômenos, para contestar. Só que diante das respostas, como as perguntas que eram feitas, como a resposta vinha, ele, olhando tudo, olhando em volta, ver se não tinha nada amarrado, porque a mesa balançava, ele dizia, gente, há de ter um fenômeno inteligente, há uma inteligência por trás da matéria. Matéria, ele dizia, as mesas não têm nervos para sentir e nem músculos para mover. Há de ter um princípio inteligente por trás desta manifestação. Então, quando ele diz aqui manifestação e fenômeno, é a comunicação, é a interferência do plano espiritual na vida material. Então, este convite que ele faz aqui é um convite que diz o seguinte, não se pode negar. E por mais que se negasse, toda mentira, aquilo que não é verdade, ela se apaga no tempo. Toda verdade, ela se fortalece com o tempo. Jesus não escreveu uma linha. E tudo que ele falou não se perdeu no tempo. O Cristo, a oração que ele ensinou, essa oração que Jesus ensinou, quando os discípulos diziam, como nós devemos orar quando já não estiver mais conosco. E aí Jesus rezou a oração Pai Nosso, com toda a humildade do mundo. Jesus mostrando que Deus era o Criador maior e que ele também era um Filho de Deus, como todos nós. E nesta grandeza, a energia do Pai Nosso, até hoje, quando se reza um Pai Nosso, ele tem uma vibração diferente. Então, as manifestações
acontecem, independente de acreditarmos ou não. E aqueles que vão nas casas espíritas ou vão buscar manifestações com outro cunho religioso, mas está buscando uma comunicação e uma manifestação, eles vão ter a resposta conforme a sinceridade e a intenção que vão buscar. Kardec diz no primeiro parágrafo do Livro dos Médiuns, na introdução, o estudo do Espiritismo, o estudo da mediunidade, a evocação, a convivência com o plano maior, ela se baseia e só se fundamenta se for para fins sérios. E é neste sentido que ele vem nos dizer que a doutrina nos fortalece, né? Então ele diz, nós não desprezamos nenhum fenômeno, porque a comunicação, independente do que nós criticamos ou não, ela existe. A fé raciocinada é aquela onde a teoria nos explica pela razão e não uma fé cega. O Cristo já dizia, não podemos ser cegos guiando os cegos. Por que acontece? Porque é um mistério. Então, diante da fé cega, nós caímos. Diante de uma fé raciocinada, nós melhoramos a nossa conduta. Né? Então, ele quis dizer, e ele diz que as atitudes, os fenômenos, eles não devem ser desprezados. Porque o que se percebe também é que muitas vezes alguns irmãos entusiasmados vão muito pelo estudo, pelo conhecimento, querem também estudar e ficam estudando e não têm a prática mediúnica, vão buscando só os conhecimentos e se perdem um pouco nessa prática. Então, o que ele quis dizer, né? Que os fenômenos não devem ser, hipótese nenhuma, desprezados. Os fenômenos, eles são sim importantes, como dizemos, fenômenos, a comunicação e as manifestações pela qual os espíritos desencarnados comunicam conosco. E ele diz que nós precisamos não negar isto, mas que nós precisamos viver com essa realidade. E essa realidade é quando ela nos torna em pessoas melhores, né? Então, vale muito a pena que nós possamos fortalecer e entender. Vamos, às vezes, as pessoas falam assim, eu vou na reunião, não acontece nada. Ou muitas vezes nós vamos, como diz Kardec aqui, participar da reunião na casa, estudamos, mas estamos só atrás do fenômeno. E quando algo acontece, muitos, a hora que tem a oportunidade de receber uma psicografia, ou de, eu quero muito receber, e quando recebe, questiona porque não é o que ele quer escutar. Muitas vezes ele vê a manifestação, ou tem a oportunidade de conversar, né, com os amigos do plano espiritual, mas ele não escuta nada do que ele quer, muito pelo contrário. Então, nos lembra uma vez, uma determinada irmã, que teve a oportunidade de conversar com um mentor de uma casa espiritual, e foi dito a ela que ela dizia que o sofrimento dela era absurdo, e ele sempre dizendo, perdoa, e ela não tem que perdoar nada, eu não sou tão ruim assim para estar sofrendo isso. E disse a ela que ela teria uma oportunidade de saber um pouco do que ela fez em eras passadas. E quando eles relataram para ela tudo o que ela fez, uma determinada pessoa sofrer em outra era muito pouco diante do que ela estava passando. Mas ela saiu de lá com raiva da casa espírita, dos que a ampararam, e questionando terrivelmente, que não acreditava mesmo. Não foi tão ruim assim. Isso era delírio. E a sua dor, né, as suas dificuldades, não cessaram. Até que um dia ela, cansada de lutar contra a sua dor, vencendo o seu orgulho, ela foi buscar o conhecimento, foi estudar. E aí ela foi entender que, na realidade, tudo fazia extremo sentido entre o que foi relatado em um milésimo do que foi uma determinada reencarnação ante o que estava acontecendo agora. E diante da dor, da aflição e da dificuldade, o convite do plano espiritual, nos permitindo, em cada reencarnação, dolorosa, sofrida, difícil,
de que coisa horrorosa estamos vivendo, uma pandemia, estamos sofrendo, muitos irmãos morrendo, né? E diante disso tudo ainda temos irmãos que estão cometendo homicídios, fraudando, desejando mal, enganando, brincando com os outros, né? Falsificando remédio. E, gente, mas na verdade, isso nós somos o quê? Abençoados por estarmos reencarnados neste momento, na certeza de onde nós estamos, na família, no emprego, no lugar que nós estamos agora na oportunidade de acender a nossa luz, levar esperança, acreditar que vai passar, dar um presente. Sabe o que a gente pode fazer? Uma comida gostosa, o que a pessoa gosta, e dar um presente. Uma determinada pessoa chorando muito na empresa, isso foi esse ano, passando por uma dificuldade tremenda na empresa em que ela trabalha. Ela disse que quando ela chegou do almoço, ela tinha saído, que quando ela chegou, tinha um presentinho, uma comida que ela gostava muito, amarrada num lacinho na sua mesa de trabalho. E ela disse que chorou com uma imensa alegria, porque ela tinha certeza. Ela falou assim: eu achei que ninguém gostava de mim, e a pessoa ainda embrulhou com um lacinho que eu gosto de comer. E naquele momento ela sabia que alguém ali, no meio daquelas 400 pessoas na empresa, gostavam dela. E ela sentiu força para levar à frente a sua dificuldade. Chegou diferente no seu lar. Então os fenômenos acontecem. A oportunidade de buscarmos e conhecer e praticar vai depender de cada um de nós. Muitos vão assistir, vão participar, vão ler, vão trabalhar nas casas espíritas, e nós não vamos mudar às vezes. Mas vai chegar um momento em que nós não vamos ignorar mais os fenômenos, porque eles serão lógicos, ele tem explicação lógica. Existe, é a vida imortal, fomos criados imortais, estamos simplesmente numa nova oportunidade de reparar as nossas dores, sentir uma dor para não desejá-la para ninguém, sentirmos uma dor e através dela ainda conseguirmos fazer algo de bom. Escutarmos um irmão em aflição numa reunião mediúnica e falarmos para ele: se cuide, se ame, não perca o seu tempo fazendo mal ao outro. Cuide de você, se perdoe, ame. E aí é o que ele vem nos explicar, que nós não devemos perder o nosso tempo quando o outro está ali só para contestar. A cada um dentro do seu momento, da sua obra. Vamos lá? Tópico 35. Para aqueles que desejarem adquirir esses conhecimentos preliminares através das nossas obras, aconselhamos a seguinte ordem. Primeira, o que é o Espiritismo? Esta brochura de apenas uma centena de páginas apresenta uma exposição sumária dos princípios da doutrina espírita, uma visão geral que permite abranger o conjunto num quadro restrito. Em poucas palavras, se percebe o seu objetivo e se pode julgar o seu alcance. Além disso, apresenta as principais perguntas ou objeções que as pessoas novatas costumam fazer. Essa primeira leitura, que exige pouco tempo, é uma introdução que facilita o estudo mais profundo. Pessoal, aqui no Livro dos Médiuns, ele vai explicar o que a gente chama assim, nós chamamos de Pentateuco. Então, existem 5 obras que a gente fala que são as 5 obras básicas, Pentateuco, né, de 5, da doutrina espírita. E tem um livrinho que é muito ignorado por nós espíritas, o que é o Espiritismo. Este livro, Kardec, de tanto responder aos cientistas, às pessoas da época, que ele lançou também, ele lançava mensalmente a Revista Espírita em Paris. Desde 1859, ele já começou a fazer as revistas espíritas. A primeira foi em 1º de janeiro de 1858. E as pessoas escreviam para Kardec fazendo perguntas, e muitas, né, não queriam ser identificadas, porque eram de outra religião, porque eram às vezes intelectualizados, às vezes eram mulheres que a família não admitiria aquela pergunta. E Kardec respondia a essas pessoas e durante a próxima Revista Espírita. Então ele foi chamado para conversar em várias áreas científicas,
escolas, grupos de sociedade. E aí, de tanto explicar o que era aquela doutrina que estava codificada, ele lançou esse compêndio, que tem 100 e poucas, 100 páginas, eles falam, né? Poucas páginas, o que é o Espiritismo. E na primeira parte, Kardec aqui responde as perguntas para ele fala, né? Ele responde as primeiras perguntas. Um crítico, alguém que é extremamente extremamente importante, intelectualizado, grande conhecimento intelectual, mas extremamente crítico dessa doutrina dos espíritos da vida no plano espiritual. Ele responde também o cético. É alguém que é extremamente materialista e o questiona. Então ele foi juntando essas perguntas e as respostas para que a gente possa entender o que é o Espiritismo. E um terceiro diálogo que ele responde, as perguntas na época de um padre. Então, diante de todos os questionamentos que é feito para um materialista, para um grande intelectual ou para alguém de outra religião, como ele explica, quais os argumentos que ele utiliza. Então, neste livro que é o Espiritismo, é muito interessante e ele nos convida nesse livro, ele diz na sua introdução que as pessoas devem ler o Livro dos Espíritos. Mas o que é o Espiritismo? Ele fala que é a primeira obra que nós devemos ler, porque ela é um resumo de toda a doutrina. E aqui, numa parte muito interessante dela, quando é questionado, ele diz o seguinte, depois de todos os questionamentos, ele fala, olha, eu já passei todos os argumentos, foi desenvolvido um trabalho científico, já estou mostrando o questionamento filosófico, pela observação, pelo método indutivo de pesquisa. Então, agora, diante dos fatos apresentados, aqueles que não creem, que não acreditam, que acham que é só a vida material, que não tem nada, que o espírito, que a alma não sobrevive ao corpo, por favor, me prove o contrário. Então, os argumentos e o que ele coloca aqui, explicando o Espiritismo, sintetizado neste livro, ele tem a segurança para dizer a todos aqueles que não acreditam a mesma conduta que o Dr. Sérgio Felipe diz, prova que não existe. Então, diante disso, a importância. E no livro que Divaldo Franco psicografou, de Manuel Filomeno de Miranda, muito interessante que ele diz que o Espiritismo é a doutrina de Jesus, em espírito e em verdade, sem fórmulas, sem ritos, sem aparência, não tem representantes, não tem ministros. A doutrina espírita tem trabalhadores voluntários no estudo e não existe hierarquia. A hierarquia, assim, não existe, dentro da condição de uma constituição religiosa, as casas espíritas, elas têm que ter estatuto. Então, existe aquela hierarquia para atendimento às leis civis. Dentro das casas espíritas, né, ninguém ganha nada, ninguém é mais importante que ninguém. Aquele que serve a água fluídica tem a mesma essência e bênção do que aquele que faz a faxina, do que aquele que ajuda nos trabalhos da desobsessão, naquele que dá o passe. Todos têm a sua importância e o seu voluntariado de amor neste aprendizado da doutrina do Cristo para melhorarmos a vida do próximo. Então ele diz, é a religião do amor e de verdade, na qual cada um é responsável pelos próprios atos, respondendo por eles conforme o conhecimento que tenha da imortalidade dos deveres. Quando nós adquirimos a consciência da vida no plano espiritual, quando nós adquirimos a consciência de que nós não somos só esse corpo, e quando nós morrermos, nós vamos responder a Deus e a Jesus. Que fizeste dos filhos que te confiei? Que fizeste? Nós sentaremos à direita ou à esquerda? Não é um trono nem uma cadeira. É o nosso padrão vibratório, na nossa paz de consciência, que a gente tentou fazer o melhor. A gente não acertou sempre, nós somos imperfeitos. Mas o que nós fizemos, o que nós levamos, não é uma cadeira, um Deus que vai nos julgar. É a nossa consciência, nos frutos e nos resultados das nossas ações. Teremos paz por ter tentado fazer o melhor? Ou teremos extremas aflições e pediremos para voltar e reparar?
quando nós não agimos também assim. Então ele diz que o Espiritismo é a religião da filosofia. Por quê? Quando? Como? Não pode acabar só na matéria. Por que uns nascem tão lindo, bonito, maravilhoso, ainda vira artista de televisão e ganha mundo? E por que o outro nasce todo demente, na periferia, passando toda dificuldade? Isso é a filosofia. Por quê? Porque qual é o motivo? Se Deus é soberano, justo e bom, justa há de ser a causa. Então, a religião da filosofia. É a filosofia da ciência e é a ciência da religião. Então, conforme disse Viana de Carvalho, Manuel Filomeno de Miranda ditou isso está no livro nos bastidores da obsessão. E aí ele ainda continua. Não se firmem enunciados estranhos à Boa Nova. A Boa Nova é o Evangelho de Jesus. Tudo que os espíritos informaram ao missionário Allan Kardec se encontra fundamentados nos Evangelhos de Jesus. E aí muitos ainda criticam. O que o Espiritismo trouxe de novo? Sempre se falou que tinha outra vida, nas outras religiões, os povos antigos, desde o Egito já se tinha práticas de preparar para a vida espiritual. Buda desencarnou 482 anos antes de Cristo vir. E o tempo inteiro o Buda nos ensinou aquilo que hoje é tão necessário: meditar, entrar em sintonia com a natureza, buscar o alto, entender a obra divina como um todo, E aí ele diz, o que há de novo sob o sol? Novidade é também sinal de leviandade. O que nos parece novo é a atualização do que acontecia e nós ignorávamos. Olha Manuel Filomeno de Miranda. E aí ele diz que o Espiritismo não tem qualquer culto externo, e se houver, teríamos a sua morte anunciada em breve. Sendo a doutrina dos Espíritos, ela revive o cristianismo, que Jesus veio à Terra para nos ensinar. E ele diz que a doutrina dos Espíritos, ela revive o cristianismo em espírito e em verdade. Vamos para o próximo? Segundo, o Livro dos Espíritos contém a doutrina completa ditada pelos Espíritos, com toda a sua filosofia e todas as suas consequências morais. É o destino do homem desvelado, a iniciação ao conhecimento da natureza dos espíritos e os mistérios da vida de além-túmulo. Lendo-o, compreende-se que o Espiritismo tem um objetivo sério e não é um passatempo frívolo. Pessoal, o Livro dos Espíritos, olha esse último tópico que vem falando para a gente dos métodos, a metodologia de como estudar, os argumentos, buscando conhecimento que fortalece a nossa fé numa fé de razão e ciência, lógica. Porque como nós vamos vencer os nossos vícios, as nossas dificuldades, se nós achamos que morreu e acabou? Como nós vamos vencer as nossas dificuldades achando que aprontamos tudo? Porque eu vou doar muito dinheiro para a minha igreja, eu vou confessar, e quando eu chegar lá, Deus vai me perdoar. Ou então eu já fiz tanta coisa ruim que eu não vou ter salvação, eu vou para o fogo do inferno mesmo. Então essas questões, esta filosofia que nos ajuda a entender que Deus é soberanamente justo e bom. Aí ele diz, aqueles que quiserem adquirir conhecimentos preliminares na leitura das obras que nos ensinam esse Espiritismo, o cristianismo redivivo, ele aconselha. Primeiro, leiam o que é o Espiritismo. Segundo, o Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos foi o primeiro que nós estudamos aqui na Fraternidade Espírita Amor e Caridade. A sequência lógica que nós devemos estudar. Nós vamos falar dos outros, que Kardec também aconselha. Mas o Livro dos Espíritos, ele tem todo o ensinamento do Espírito da verdade. Quem leu o Livro dos Espíritos, só que ele tem um probleminha, ele vai servir para a gente ler a vida inteira. Ele não tem um probleminha, ele tem a solução de tudo. Ele tem um ensinamento sobre tudo. O Livro dos Espíritos, ele é dividido em 4 partes. Quem conhece, quando alguém vai questionar ou criticar o Espiritismo, sem ter lido o Livro dos Espíritos, ele não conhece, não tem argumento para negar. Quando nós,
que estamos buscando nos melhorar, estamos sintonizando com esse conhecimento, nós temos a obrigação de ler o livro dos Espíritos. Lá é um remédio que mostra todas as respostas para as nossas aflições. No livro dos Espíritos fala-se de tudo. Divaldo um dia questionou o seu mentor, dizendo o seguinte: vocês falaram para mim que o livro dos Espíritos tem tudo? Eu já li não sei quantas vezes, já estudei. E agora a física quântica? E os mentores e amigos espirituais falaram com ele: a questão 540 do livro dos Espíritos, do átomo ao arcanjo, tudo se encadeia. E na questão 540, dentro do vocabulário que para a época era possível, ela vem explicar aquilo que a física quântica hoje, numa fórmula imensa, está tentando nos ensinar. Então, o livro dos Espíritos, todas as 1019 perguntas, ele saiu numa primeira edição com 500 e pouco, foi depois complementado, né? Desde 1857 ele já está nessa edição completa. Ele tem todas as respostas. Que quando o Espírito da Verdade, quando Jesus dizia que quando tivéssemos conhecimento, ele nos enviaria um Consolador e ele nunca mais nos abandonaria, esse Espírito da Verdade, uma pleiade de espíritos de luz, sob o comando do Mestre Jesus, ele vem respondendo todas as questões que cientificamente, que filosoficamente, que metodologicamente foram codificadas e transcritas por Allan Kardec. Então, o livro dos Espíritos é uma essência que nós devemos buscar. Quem lê este livro, e por mais que se conteste, quem lê este livro e ainda contesta, é algo que vale a pena refletir. Bezerra de Menezes, quando recebeu este livro que tinha vindo da Europa, Bezerra de Menezes foi médico, político, fez um trabalho fantástico no Rio de Janeiro, como político e como médico. Uma vida abnegada. Sua família o considerou, ele recebeu uma carta dizendo que ele não era da família mais. Ele foi considerado não da família, porque como político, como médico, ele era um defensor do espiritismo na época que era proibido na sociedade. Ele assumiu isso, fez trabalhos maravilhosos. Então a sua família falou que ele estava deserdado, que ele não podia mais dizer que era daquela família. E isso doeu muito em Bezerra de Menezes. E ele não desistiu, porque ele dizia o seguinte, que toda a lógica, quando ele leu o livro dos Espíritos, quando ele fechou, ele falou o seguinte: eu não sabia que essa religião existia. Eu não sabia que existia um livro que ensinou tudo que eu já sabia. Eu só não sabia que eu já sabia. Porque tudo para a vida dele ele encontrou lógica e resposta ali. E mais do que nunca, Bezerra de Menezes, como médico, né, o pai dos pobres, subia as comunidades do Rio. A sua família viveu uma penúria financeira, porque muitos o rejeitavam. Ele vendeu, assistam o filme Bezerra de Menezes, ele vendeu o anel de formatura para que uma mulher pudesse comprar os antibióticos, os remédios na época para curar uma pneumonia. Ele doava tudo o que ele tinha e o que não tinha. E a sua esposa e seus filhos passavam às vezes grandes dificuldades, mas ele nunca desistiu do caminho do bem. Bezerra de Menezes, quando desencarnou, foi recebido por uma espiritualidade muito grande e abençoada. E ao escutar um grande barulho, um murmurinho, ele perguntou o que era aquilo. E eles disseram: todos os que você auxiliou na terra, os parentes que aqui estavam, rezavam e vieram te receber. E quando eles abrem a oportunidade que ele possa ver aquela multidão de espíritos felizes, agradecendo, dizem que foi uma das cenas mais maravilhosas do plano espiritual. Nós, pelas nossas ações, seremos recebidos em louvor? Abafa. Vamos embora que tem mais para continuar. Terceiro, o livro dos médiuns.
destinado a orientar na prática das manifestações, proporcionando o conhecimento dos meios mais apropriados de nos comunicarmos com os espíritos. É um guia para os médiuns e para os evocadores e o complemento de O Livro dos Espíritos. Este livro, o Livro dos Médiuns, que é o que nós estamos estudando, porque Kardec diz que nós precisamos conhecer. Então é muito importante, gente, uma mediunidade com base sólida do sentimento no melhor. E muitas vezes nós não podemos esquecer que conhecer é muito importante. O Livro dos Médiuns, muitos colegas nossos, trabalhadores de casa espíritas, frequentadores, participantes das reuniões mediúnicas, muitos não se negam a ler este livro, porque ele é considerado um pouco chato, um pouco pesado, um pouco teórico. E normalmente a mediunidade ela vem ostensiva, ela vem numa manifestação muito pesada, ela gera muita energia difícil para o médium. Porque os irmãozinhos do plano espiritual, a maioria está em aflição e sofrimento, está querendo ajuda. A maioria, numa revolta, vem às vezes para pedir ajuda, mas acaba passando grandes sintonias e vibrações deletérias e não boas para aquele irmão. Não quer que aquele irmão reencarnado trabalhe na mediunidade socorrendo pessoas, porque quer que ele fique como sua presa, não permitindo que aquele irmão evolua, exercendo a mediunidade socorrendo pessoas. Olha o sofrimento e a luta que os médiuns passam. Então, quando tem o conhecimento do livro dos médiuns, da metodologia, da forma, dos ensinamentos, do sistema, como agir, como dominar essas forças, como filtrar as energias. Então, isso fortalece o médium para não cair em ciladas e se tornar um falso profeta. A mediunidade, quantos casos nós temos vistos aí até na mídia, de irmãos deslumbrados com a mediunidade e se transformam em pessoas que cobram e que muitas vezes por suas ações desqualificam todo um movimento espírita, toda uma doutrina, todo um conhecimento, toda uma religião. Trabalho em que muitos se esmeram, o outro pelas suas atitudes complicam bastante. Então, conhecer o livro e tentar praticar, tentar nos direcionar por matrizes, por ordenamento, direcionamento da forma mais correta, nos liberta de cairmos em ciladas. Porque no plano espiritual, a espiritualidade que trabalha em sintonia com as sombras, eles são muito estudiosos. Você sabia que na região que nós chamamos umbral, existem ali universidades com cursos para treinar espíritos a dissimular, a mentir, a falsificar, a roubar, a enganar. Tem nas obras espíritas. Eles não aceitam erro. Espíritos se manifestam nas reuniões mediúnicas e quando eles vêm para falar que vão fazer o mal mesmo, que odeiam mesmo, que desejam o mal mesmo, e eles são convidados a refletir. E aí naquela reunião mediúnica, os orientadores, os doutrinadores conseguem fazer este irmão despertar nele um raiozinho de luz. Eles choram. O que eles falam? Eu não posso, porque se eu for lá para fora, se eles me pegarem, eu vou apanhar, eu vou ser castigado. O espírito nas mãos de outros irmãos que tomam conta e subjugam. E este espírito trabalhando, fazendo mal, muitas vezes que eles não querem, mas subjugados. Por quê? Porque este irmão não tem o conhecimento. Porque quando se liberta um espírito dessa teia, dessa rede, como que nós nos libertamos? Pela vontade, pelo pensamento e pelo sentimento. Isso não está no corpo físico, isso está no campo mental, perispiritual, espiritual. Quando se instrui um irmãozinho desse, ele se liberta. Então, este livro, este conhecimento que nós estamos lendo em sequência, estudando em sequência, primeiro deve-se estudar o livro dos médiuns, do livro dos espíritos. Tudo está contido no livro dos espíritos. E o desmembramento das partes do livro dos espíritos geraram outras 4 obras, sendo que o livro dos médiuns, gente,
ele está dentro do Livro dos Espíritos. O Livro dos Médiuns, ele é a segunda parte do livro. Ele é dividido em 4 partes, o Livro dos Espíritos. A primeira parte, que é das causas primárias, gerou um livro, Kardec codificou, que chama A Gênese. É maravilhoso para nós entendermos toda a origem, criação, como que Jesus, Espírito crístico, Espírito puro, obedeceu às ordens de Deus e das leis divinas na criação do planeta Terra e nos abraçamos como obra de Deus. Esse livro A Gênese, ele é o último que nós estudamos, porque na publicação de Kardec, o primeiro publicado foi o Livro dos Espíritos. O segundo foi o Livro dos Médiuns, porque a mediunidade aflorando, Kardec sendo muito procurado, para nos instruindo e pedindo para tomar cuidado com espíritos mistificadores, enganadores, né? Então ele criou este manual que é o Livro dos Médiuns, que é a segunda parte do Livro dos Espíritos, tem uma parte que chama do mundo espírita e dos mundos espíritas. Este tópico foi detalhado, explicitado no Livro dos Médiuns. A terceira parte do Livro dos Espíritos, ela fala das leis morais. Essa terceira parte, que fala de todas as leis morais, que é da boa conduta, ela se transformou, ela se virou obra e foi explicitada no Evangelho segundo o Espiritismo. E a quarta parte do Livro dos Espíritos, que chama das Esperanças e Consolações, foi explicitada e detalhada no livro Céu e Inferno. Nós estamos aqui na Fraternidade Espírita, né, Amor e Caridade na FEAC, nós estamos na segunda obra, conforme ela foi publicada, Kardec foi publicando, nós estamos seguindo, devemos seguir essa ordem. Estudamos o Livro dos Espíritos e agora estamos nos livros dos médiuns. Para quê? Porque este é o livro que nos orienta, mas nunca isolado. E o que ele diz? O guia, o Livro dos Médiuns, ele é um guia, mas que os médiuns devem complementarmente estudar e estar próximo do Livro dos Espíritos. Não é? Quarto, a Revista Espírita, uma variada coletânea de fatos, de explicações teóricas e de trechos destacados que completam a exposição das 2 obras precedentes e que representa de alguma maneira a sua aplicação. Sua leitura pode ser feita ao mesmo tempo que a daquelas obras, mas será mais proveitosa e mais compreensível, sobretudo após a leitura de O Livro dos Espíritos. Isso no que nos concerne, mas os que desejam conhecer completamente uma ciência devem ler necessariamente tudo o que foi escrito a respeito, ou pelo menos o principal, não se limitando a um único autor. Devem mesmo ler os prós e os contras, as críticas e as apologias, iniciar-se nos diferentes sistemas a fim de poder julgar pela comparação. Neste particular, não indicamos nem criticamos nenhuma obra, pois não queremos influir em nada na opinião que se possa formar. Levando nossa pedra ao edifício, tomamos apenas o nosso lugar. Não nos cabe ser, ao mesmo tempo, juiz e parte, e não temos a pretensão ridícula de ser o único a dispensar a luz. Cabe ao leitor separar o bom do mal, o verdadeiro do falso. Kardec, ele vem nos ensinar que precisamos ter a metodologia, precisamos buscar o conhecimento. E muitos irmãos às vezes falam assim, mas a dificuldade é do vocabulário, por isso que nós estudamos em grupo. Por isso que nós devemos sempre nas nossas casas estudar em grupo. Aqueles que têm dificuldade com uma determinada palavra, um determinado entendimento, isso não impede o estudo. Porque em grupo nós vamos tirando dúvidas, vamos levantando, vamos criando as nossas dúvidas, levantando ideias, hipóteses, teses, e vamos buscando através dos ensinamentos de Kardec, para que nós possamos não nos desvirtuar do ensinamento. Aqui ele diz das revistas espíritas. Kardec, em 1º de janeiro de 1858, mensalmente ele publicava as revistas espíritas.
As revistas espíritas são complementares. Durante o tempo que Kardec publicou, a primeiro exemplar saiu em 1º de janeiro de 1858, e até o falecimento de Kardec, que foi 31 de março de 1869, ele mensalmente publicava essas revistas. As revistas têm relatos, estudos, fatos de manifestações, que aqui na frente do Livro dos Médiuns, eles vão contar sobre as casas assombradas de Paris, que recebiam visitantes na rua para escutar os barulhos e as vidraças sendo quebradas. Né? Então, ele vai explicar isso tudo aqui nas revistas espíritas. Para se ter uma ideia, tem uma equipe aqui que estuda muito os exemplares das revistas espíritas para ler as revistas. Na época em que Kardec estava publicando, que ele esteve vivo e publicando, de janeiro de 58 até o edital de março de 1869, eles gastaram 5 anos e meio para ler. Porque o conteúdo é maravilhoso, eles são complementares. E Kardec convida, porque, na verdade, toda a revista espírita, todas as vezes, eles lançavam o quê? Um olhar sobre algum fenômeno e manifestação que acontecia em determinado lugar, e o estudo e a resposta que Kardec dava para aquilo ali. Explicando dentro da lógica. Então, elas são complementares. Nós sabemos que todo conhecimento é muito importante, mas que irmãos, muitas vezes sem o conhecimento, sem a leitura, foram grandes médiuns nas casas espíritas. Então, Divaldo conta que quando ele foi conhecer num determinado centro espírita, lá em Salvador, ele viu, foi levado para que ele aprendesse como tratar os espíritos que se manifestavam nas reuniões mediúnicas. E Divaldo conta, ele muito jovem, ele ficou assustado de ver um doutrinador numa reunião mediúnica, um espírito em sofrimento. Ele ficou indignado, assim, ficou assustado em que aquele doutrinador falava com muita rispidez para com aquele espírito. E ele ficou assim, e o espírito não cedia, afrontava, ameaçava, não ia embora, e falava que ia atormentar mesmo. E, de repente, este mesmo espírito, uma senhora muito humilde, começa a conversar. Oh, meu filho, eu entendo a sua dor. Começa com todo carinho a falar. E aí foi demonstrar, acabou a reunião, essa mulher com toda simplicidade, com toda humildade, se colocando no lugar, consegue fazer com que esse espírito se sensibilize e melhore a sua conduta, e que eles conseguem levar para um tratamento espiritual, e este irmãozinho pare de perseguir e fazer sofrer quem estava lá. E aí, depois que acaba a reunião, ele foi conversar com essa pessoa e falou assim, que maravilha, essa mulher deve ter conhecido tudo, ela leu tudo da doutrina. E eles disseram para Divaldo, ela não sabe ler nem escrever, mas ela tem muito amor no coração. Ela tem uma humildade, ela tem a prática. Ver os fenômenos, termos a teoria, não é para nos dar arrogância. A teoria é para nos educar a nós mesmos e usarmos todo esse conhecimento para falarmos de Jesus, para vivermos em Jesus, para amarmos mais Jesus. Como que nós amamos Jesus? Amando ao próximo. Quem que é o nosso próximo? Todo e qualquer um que estiver ao nosso lado. Todo e qualquer um que é a humanidade do planeta Terra. Tem uma pergunta. Pergunta da Rosa Vilela. E quando vamos saber se realmente eles estão falando a verdade? Ótima pergunta. Rosa, excelente pergunta. Por isso nós devemos ler as obras espíritas, porque eu já contei um caso aqui um tempo atrás, pelo linguajar, pelo vocabulário, pela forma com que ele responde e encaminha. Aquele espírito que muitas vezes, brincando levianamente, ele fala que precisa fazer algumas coisas para ele poder te ajudar, temos que tomar muito cuidado.
Como descobrir se o Espírito está falando a verdade? Tudo que fugir ao bem para você e para o próximo não é de Jesus. Tudo que nos indica, todo o linguajar e o jeito que não for do bem e da verdade. Primeiro, cada espírito tem a sua individualidade. Então, se eu desencarnar agora, o que eu tenho aqui como conhecimento, o que eu exerço minha profissão, eu vou fazer. Se eu desencarnar e quiser fazer a hora com alguém, e eu chegar perto do médico e ele me pedir uma fórmula química, eu vou inventar uma. Se eu for leviana, se eu for zombeteira. E muitos brincam e são levianos e zombeteiros. Temos que tomar muito cuidado, porque muitos se passam de bonzinho, falam de Jesus, mas nos levam a quedas horrorosas. Falam do Mestre Jesus, mas vão te pedir para fazer coisas que só vão complicar a sua vida. Nenhum espírito que manifesta vai falar mal do outro, vai te contar o que vai acontecer. Ele vai sempre falar, em nome de Jesus, que seja feita a vontade do Pai. O que você ia falar, Carol? Não, eu ia falar com você o seguinte, porque tem alguns que eles se fazem de bonzinhos realmente, mas eles não conseguem sustentar isso por muito tempo não, né? Não. Isso que a Carol está falando é o seguinte, o que os amigos espirituais instruem, a gente vai ver isso aqui nos capítulos para frente do Livro dos Médiuns. Faça perguntas. Faça muitas perguntas, porque conforme você vai perguntando, eles não conseguem manter. Façam perguntas. Se nós temos o conhecimento do plano espiritual e da matéria, então pergunte, como vocês podem nos auxiliar? Qual é a matéria que se usa para nos auxiliar? Então, quando começamos a perguntar, que Jesus é esse? De que se usa para trabalhar? Conforme vão sendo perguntados, eles vão caindo em contradição, porque eles não têm conhecimento. Tem um caso muito interessante que chama Jacobson Trovão. Ele é da Federação Espírita Brasileira. Ele tem um estudo também do Livro dos Médiuns muito interessante. E ele conta que, num determinada casa, eles estavam todo mundo dando fila, porque o Eurípides Barçanufo estava lá como médium, como espírito manifestando no médium, respondendo, dando receita, dando remédio, resolvendo problemas de todo mundo. Quem conhece a obra e a vida de Eurípides Barçanufo, fundou o Colégio Espírita de Sacramento, teve um trabalho maravilhoso, conhecimento intelectual maravilhoso, ele era diretor de colégio, ele tinha um conhecimento, uma conduta, e foram fazendo perguntas, e um dia apareceu um médium, falou assim, esse tem que estar esquisito. Eurípides Barçanufo, aqui, nessa cidade, respondendo coisas frívolas, se vai ter isso, se vai ter aquilo, o que é que faz, se vai ficar rico, se vai ficar pobre, se vende ou se não vende. Ele falou assim, esse médium foi lá. E ele começou a perguntar. Então ele disse que o médium respondeu com calma. Quando ele foi fazendo, perguntando questões que estão no Livro dos Espíritos, ele foi perguntando. Exatamente como está no Livro dos Espíritos, ele foi perguntando e o espírito ficou nervoso. Ele falou assim, mas o senhor é um mistificador? O senhor não é Eurípides Barçanufo? Ele falou assim, e quem te falou que eu sou Eurípides Barçanufo? Eu sou Eurípides. Me perguntaram meu nome e eu falei. Aí eles perguntaram para mim assim, você é Eurípides Barçanufo? Ele falou assim, eu sou Eurípides. E começaram a me perguntar, eu não tinha nada para fazer, eu estou vindo aqui, estou achando divertido demais. Tem umas coisas que eu sei responder, tem outras que eu não sei não. Eles estão chamando. Aí ele quis dizer, o espírito nem era um espírito ruim. Ele era um não conhecedor. Você imagina num espírito, num irmão, que gosta de brincar e debochar e fazer mal para o outro. Nós já vimos em reuniões mediúnicas, alguns irmãos se manifestando, dando gargalhadas das pessoas, gastando o pouco que elas têm, ou pedindo dinheiro emprestado, para pagar, para fazer trabalho para os outros, e eles morrendo de rir, porque eles intuem isso, algumas vezes, para complicar mais a vida financeira daqueles a quem eles estão perseguindo. Como que nós vamos saber se eles estão falando a verdade? Fazendo perguntas. E se em nenhum momento eles vão falar algo que não é de Jesus, que não é fazer o bem, que não tem lógica
dentro da doutrina espírita. Esse irmão, esse médium, ele perguntou questões do Livro dos Espíritos. Se existia alma gêmea, né? E o livro da questão 298 fala que não existe, nós somos individualizados, né? Nós não precisamos de ninguém para nos fazer feliz. Não existe a outra metade, nós somos inteiros, criados por Deus e Deus nos ama. Ai, Rosa, espero que eu tenha conseguido explicar. Tranquilo? Vamos fazer a nossa prece. A gente está pedindo desculpa porque a gente antecipou o horário, né? Desculpa, eu não avisei antes, em função do toque de recolher que está na cidade, em função da pandemia. E nós vamos continuar neste horário até que as coisas entrem no lugar. Vamos ver o que a vigilância sanitária, o que a prefeitura determina como norma. Agradecemos a presença de todos, confiemos no Mestre Jesus e sejamos agora, não aquele desânimo, não aquela pessoa pessimista, mas sejamos agora fortes para enviarmos a todos que passarem no nosso caminho e a nós mesmos a certeza de que tudo vai passar e que tudo está no caminho certo. Deus está no leme, Jesus dirige por nós. Vamos fazer a nossa prece. Agradecemos ao Mestre Jesus, aos bons espíritos, aos nossos mentores e à equipe maravilhosa de Dr. Pedro Luiz, que com toda a sua luz, Senhor, nos mostra este céu, nos acende o sol toda manhã em nossos corações. Mestre Jesus, equipe linda e abençoada do plano maior, que todos nós, recém-desencarnados, recebam a luz e o abraço da nova era. Que todos nós, sofrendo agora as nossas dificuldades, desempregados, aflitos, deprimidos, desanimados, nos leitos dos hospitais, todos nós sofridos, Senhor, sabemos que há de abrir caminhos onde o homem não tem estradas, que há de ter solução onde a nossa lágrima não encontra paz, há de ter esperança onde às vezes a nossa boca só escarnece. Senhor, eu sei que a tua luz e o teu perfume acende em cada um de nós a certeza de que está passando. Já passamos pelo pior e agora, Senhor, nos fortalece para levarmos aonde formos a esperança e o teu perfume de amor. Que o abraço do Cristo seja o abraço em todos nós, para todos nós e de todos nós. Que assim seja. Que assim seja.